Olá, aqui é o professor Alex Naldo, curso de Cinemática, Lançamento Oblíquo, e agora chegamos à parte 3, a parte do uso do simulador computacional. Esse simulador você encontra no link que está aí, do site PET Colorado, e entre as opções que a aplicação mostra, escolha o modo Lab. Bem, então vamos lá, essa daí é a figura que representa o simulador. E vamos agora para as simulações. Primeiro, nós vamos estudar a influência da massa. Nós já vimos na teoria que a massa não importa, mas aqui nós vamos fazer a simulação disso. Então, nós vamos lançar abóboras naquele canhão com massa de 1 kg, 5 kg, 10 kg e 20 kg. Todos os lançamentos se darão no mesmo ângulo de 60 graus e na mesma velocidade de 15 metros por segundo, porque nós queremos estudar a influência da massa do corpo que é lançado. Então, o ângulo de lançamento e a velocidade devem ser iguais em todos os lançamentos. Ok? Então, primeiro, você deve lembrar que a altura máxima, pelas aulas teóricas, nós vamos calcular assim: velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. Ok? Lembre-se que seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que seno de θ ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que vai ficar para todas as situações de lançamento? A altura máxima, então, vai depender da velocidade de lançamento, 15 ao quadrado, está aqui, vezes seno de 60, que é o ângulo de lançamento, ao quadrado, sobre 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, 2 vezes 10. Tudo bem? Bom, então, isso daqui vai dar 225 vezes. Aqui nós vamos ter como seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Isso elevado ao quadrado dá 3 sobre 4. Ok? Tudo isso aqui, ó, sobre 2 vezes 10, 20. É a mesma coisa que fazer 675 dividido por esse 4 vezes esse 20, não é? 80. Então, nós vamos ter uma altura máxima calculada de 8,437,5 metros, que nós vamos aproximar para 8,44 metros. Tudo bem? E o alcance, a distância horizontal que ele atinge, nós já vimos que é velocidade inicial ao quadrado vezes 2 seno de θ vezes cosseno de θ sobre g. Então, nesse caso, vamos ficar com 15 ao quadrado vezes 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a gravidade aqui embaixo vai ficar 10. Tudo bem? Resolvendo, então, o x vai ficar igual a 450 vezes raiz de 3 sobre 40. Né? 2 vezes 2 aqui é 4, vezes esse 10 daqui de baixo, 40. Então, isso vai dar um alcance de 19,48, que nós vamos aproximar para 19,5 metros. Então, nós já temos aqui calculado os dois valores que nós sabemos que independem da massa. Então, a altura máxima que a abóbora vai atingir independente de sua massa, 8,44. E a distância que ela vai alcançar ao bater no chão vai ser de 19,5. Então, podemos preencher a nossa tabela logo com os valores esperados. A altura máxima,
8,44 metros em todas as situações. E o alcance 19,5 metros também, para todas as abóboras, independente da massa. Então agora vamos fazer a comprovação. Vamos trazer para a nossa tela o nosso simulador. Está aqui o nosso simulador. Vamos ajustar o ângulo, já está aqui, ó, para 60. A velocidade inicial já está aqui para 15. Nós temos a gravidade já ajustada para 10. Ok? Então, esse aqui é o nosso medidor de altura. E para posicionar o nosso alvo no local correto, nós já vimos que o alcance é de 19,5. Enquanto que a altura vai ser de 8,44. Então, inicialmente aqui a massa está configurada para 1 kg, ok? Então veja aqui, aliás, ó, 20 kg aqui, ó, nós vamos ter que descer isso daqui para 1 kg, que é o primeiro lançamento, ok? Está aqui, ó, massa de 1 kg. Então, vamos disparar a nossa melancia. Aliás, abóbora, né? Bateu lá no alvo direitinho, no alcance horizontal, conforme calculado. E a altura? Bateu aqui uma altura de 8,44. Tá? Essa distância que ele dá aqui é a distância logo abaixo em relação ao canhão. Veja que essa distância que ele dá aqui é a metade do alcance. Tudo bem? Então, vamos lá para outros lançamentos. Agora com outras massas. Massa igual a 5. Vamos alterar a massa aqui. Então, massa aqui agora igual a 5, disparando mais uma vez. Você pode, se quiser, limpar esse lançamento e lançar mais uma vez. É bater no mesmo lugar, porque a massa não influencia. Vamos para o terceiro lançamento, agora com uma massa de 10 kg. Ok? Vamos limpar esse lançamento e fazer de novo. Ok? No mesmo lugar. E no último, nós vamos lançar uma abóbora de 20 kg. Vamos limpar o último lançamento e lançar de novo. Então veja que em todos os casos bateu a altura conforme calculado e a distância, o alcance horizontal, conforme calculado. Tudo bem? Então vamos agora para a próxima simulação. Agora nós vamos ver a influência do ângulo, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos manter a velocidade de lançamento em 15 metros por segundo e vamos variar o ângulo de lançamento de 25, 30, 45 e 60 graus. Vamos determinar a altura máxima e o alcance. Bom, nessa segunda parte, nós sabemos o seguinte, que a fórmula da altura máxima, ela depende da velocidade ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo θ sobre 2g. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, os lançamentos e vamos calcular as alturas máximas para os seguintes ângulos. Primeiro, 25 graus. Aí nós vamos ter a altura máxima igual a 15 ao quadrado vezes seno de, deixa eu escrever aqui direitinho, seno de 25 ao quadrado sobre 20.
que é 2G, ok? Então, na verdade, ó, esse valor aqui, (15^² sobre 2, se você fizer 15^² dividido por 20, vai dar 11,25, não é? Porque aqui é 2 vezes 10 aqui, ó, da gravidade. Então, aqui você vai ter 225 dividido por 20. Então, esse valor daqui, ó, ele vai se repetir em todos os outros lançamentos. Essa quantidade que é, na verdade, 225 dividido por 20. Isso dá 11,25. Então, o que a gente vai fazer nas nossas contas? Vamos simplesmente colocar aqui, ó, 11,25 vezes o seno do ângulo ao quadrado, ok? Seno ao quadrado de 25, tudo bem? Então, com isso, fazendo essa conta, nós vamos achar aqui uma altura de 2,01 metros. Então, vamos lá. Esse foi para 25. Para 30 graus, nós vamos ter, então, uma altura máxima de, pega o fator é o mesmo, né? 11,25 vezes seno, difícil escrever seno aqui, seno de 30^². Resolvendo essa conta, você vai achar 2,81 metros. Depois, próximo ângulo de lançamento, 45. Para 45 graus, vamos lá, a altura máxima atingida vai ser, pega o fator de multiplicação, que deu 11,25 nesse caso, vezes seno de 45 graus ao quadrado. Fazendo essa conta aí, você vai achar 5,62 metros. Okay? Depois, para o último ângulo que ele pede, 60 graus. Então, vai dar uma altura máxima de, pega o fator de multiplicação, 11,25, vezes seno de 60 graus ao quadrado. Ok? E aí você vai encontrar 8,44 metros. Então, aqui foram as alturas máximas calculadas para cada ângulo. Agora vamos ver o alcance. Bom, a fórmula do alcance, nós já vimos que é velocidade ao quadrado vezes 2 seno do ângulo vezes cosseno do ângulo sobre g. Ok? Então, vamos lá. Alcance agora para 25 graus. Então, nós vamos ficar com a velocidade ao quadrado. Então, o x vai ficar igual a 15 ao quadrado vezes 2 vezes seno de 25 vezes cosseno de 25, tudo isso aqui sobre 10. Ok? Bom, então, o que vai acontecer? Quando você pega esse fator aqui, ó, 15^² vezes 2 sobre 10. Isso vai se repetir em todos os lançamentos. Esse daqui é um valor que dá 45. Então, em todos os casos, nós vamos fazer apenas o quê? Pegar esse fator, 45, multiplicar pelo seno do ângulo, e depois pelo cosseno do ângulo. Ok? Então, para 25 graus, o alcance atingido é de 17, então vou botar aqui na cor preta,
fazendo essa conta aqui, 45 vezes seno de 25 vezes cosseno de 25, isso daqui vai dar 17,23 metros, tá? Aí, próximo ângulo de lançamento, 30 graus. Então, o x vai ser calculado como mesma coisa. Pega o fator de multiplicação, 45 vezes seno de 30 vezes cosseno de 30. Isso daqui vai dar 19,48 metros. Próximo ângulo, 45 graus. 45 graus, então x vai ficar igual a 45, que é o fator de multiplicação, vezes seno de 45, vezes cosseno de 45. Então, com o ângulo de 45, 22,5 metros. E depois, por último, o ângulo de 60 graus. Então, x vai pegar aqui o fator de multiplicação, que é 45, vezes seno de 60, vezes cosseno de 60. Então, isso vai dar 19,48 metros. Então, vamos preencher aqui a nossa tabela. Para um ângulo de 25 graus, a altura máxima atingida, todos com a mesma velocidade de 15 metros por segundo, deu 2,01 metros. Depois, a próxima altura para 30 graus, 2,81 metros. Depois, a próxima altura para 45 graus, 5,62 metros. E depois, para 60 graus, a altura deu 8,44 metros. Agora, o alcance. O alcance para um lançamento a 25 graus deu 17,23 metros. Depois, para 30 graus, deu 19,48 metros. Depois, para 45 graus, 22,5 metros. Veja que para 45 graus realmente é a maior distância que o projétil consegue atingir. E para 60 graus, deu 19,48 metros. Observe uma coisa aqui nesses cálculos. A distância atingida pelo ângulo de 30 graus e pelo ângulo de 60 exatamente iguais. Por quê? Porque são ângulos o quê? Complementares. Quando os ângulos são complementares, eles batem no mesmo lugar. Tudo bem? Então, agora, para confirmar esses nossos cálculos, vamos trazer o simulador para cá. Então, vamos colocar a primeira condição. Vamos limpar esse último lançamento. A gravidade está certa. A massa não importa, né? Está aqui uma massa de 20 kg, mas isso não importa, a gente já viu, pode deixar lá 20. Então, todas as velocidades serão de 15, mas nós começamos com um lançamento de 25 graus. Então, está aqui, 25 graus, velocidade de lançamento 15. Nós temos que posicionar, então, o alvo a 17,23. Então, vamos lá. 17,2, então, no caso, está aqui. E vamos para o nosso primeiro lançamento. Bateu certinho. E vamos pegar a altura. A altura 2,01, conforme estava calculado aqui. Ok? Pronto. Segundo lançamento. Agora para um ângulo de 30 graus. Vamos aumentar aqui com cuidado, 30 graus. Para 30 graus, eu tenho que posicionar o alvo agora a 19,48. Então vamos lá, isso aqui é aproximadamente 19,5. Ok? Então vamos para o próximo lançamento. Bateu certinho lá e vamos ver aqui a altura nesse ponto verde. Dá uma altura de 2,81 metros, exatamente conforme calculado. Ok? Próximo lançamento, 45 graus. Vamos subir aqui com cuidado, 45 graus. Pronto. Vamos tirar aqui o medidor. E para 45 graus, 22,5 metros é a posição do alvo, é o alcance horizontal. Então, 22,5.
exatamente aqui, e vamos disparar. Bateu certinho lá, e aqui nós vamos determinar exatamente o valor da altura que nós calculamos, uma altura de 5,62, está aqui, ó, 5,62, tudo bem? E depois, o último lançamento que se dá a 60 graus. Então, 60 graus, temos que voltar para 19,5, que foi o valor atingido lá para o ângulo de 30 graus. Então, vamos tirar aqui o medidor e efetuar o próximo disparo. E aí a gente vê que realmente quando os ângulos são complementares, 30 e 60 graus, batem exatamente no mesmo local. Tudo bem? Então está aí a demonstração da influência do ângulo, mantendo constante a velocidade. No próximo estágio do nosso experimento, vamos agora mostrar a influência da velocidade. Para tanto, vamos manter o ângulo de lançamento constante igual a 60 graus. E vamos fazer aqui as nossas contas. Então, nós já vimos que a altura máxima ela depende da velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. Vamos fazer então a altura máxima para o ângulo travado aqui de 60 graus para todos, né? Agora com diferentes velocidades. Então vamos lá, altura máxima. Primeiro, vamos aqui para uma velocidade de lançamento de 10 metros por segundo, conforme mostra aqui a tabela. Então, aqui nós vamos ter uma altura máxima igual a velocidade, que é 10 ao quadrado, né? Vezes o ângulo, seno de 60 ao quadrado, sobre 2 vezes 10. Tá bom? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Ó? Que vai ficar sempre a velocidade ao quadrado vezes esse fator numérico que vai se repetir em todas as contas, em todos os outros casos. E esse fator numérico, ele vale 0,0375. Tudo bem? Então, aqui ó, vai ficar 0,0375. Então, calculando aqui, vamos encontrar 3,75 metros. Tá bom? Então, qual vai ser para a velocidade próxima, que é 12? Então, para 12 metros por segundo, a altura máxima atingida vai ficar simplesmente 12 ao quadrado vezes esse fator numérico que a gente já calculou aqui, 0,0375. Tudo bem? Isso vai dar uma altura de 5,4 metros. Depois, para a próxima velocidade, a tabela está dizendo 14 metros por segundo. Então, a altura máxima vai ficar igual a 14 ao quadrado vezes 0,0375. Isso daqui vai dar 7,35 metros. Depois, para uma velocidade de 16 metros por segundo, a altura máxima vai ficar igual a 16 ao quadrado vezes 0,0375. Para essa, nós temos 9,6 metros de altura. E por último é a velocidade de lançamento de 18 metros por segundo. Então, nesse caso aqui, a altura máxima atingida pelo projétil vai ser 18 ao quadrado vezes 0,0375, vai atingir 12,15 metros. Tudo bem? Então, aqui foram as alturas máximas para um ângulo fixo de 60 graus
variando apenas as velocidades. E o alcance? Bom, nós já vimos que a fórmula do alcance vai ser V inicial ao quadrado vezes 2 seno de θ cosseno de θ sobre G. Ok? Então, para uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, nós vamos ter a seguinte situação: x igual a 10 ao quadrado vezes 2, deixa eu consertar aqui, vezes 2 vezes seno de 60 vezes cosseno de 60 sobre 10, sobre G, que é 10. Tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 10 ao quadrado vezes esse fator numérico que vai ser igual para todos os outros lançamentos. Esse fator numérico aqui, ele dá 0,0866, tá? Então aqui, ó, 0,0866. Então, isso aqui vai dar o primeiro, para uma velocidade de 10 metros por segundo, um alcance horizontal de 8,66 metros. Então vamos lá. Para a próxima velocidade que ele botou, 12 metros por segundo, nós vamos ter um alcance horizontal de, pega a velocidade, bota ao quadrado e multiplica pelo fator numérico 0,0866. Isso daqui vai dar 12,47 metros. Para uma velocidade de 14 metros por segundo, nós vamos ter um alcance de, pega a velocidade, bota ao quadrado, multiplica pelo fator numérico 0,0866. Isso vai dar, então, 16,97 metros. Próximo lançamento, velocidade de 16 metros por segundo. O alcance horizontal atingido vai ser de 16 ao quadrado vezes o fator numérico 0,0866. Isso vai dar, então, 22,16 metros. E por último, a última velocidade aqui de lançamento, 18 metros por segundo. Isso vai dar um alcance de 18 ao quadrado vezes o fator numérico 0,0866. Isso daqui vai dar uma distância de 28,06 metros. Tudo bem? Então, vamos preencher a nossa tabela. Para todos os ângulos de 60 graus, mas para a velocidade de lançamento de 10 metros por segundo, a altura máxima 3,75. Para 12 metros por segundo, altura máxima 5,4. Tudo isso aqui já em metros. Para 14 metros por segundo, 7,35. Para 16 metros por segundo, a altura máxima deu 9,6. E depois, para 18 metros por segundo, tivemos uma altura máxima de 12,15 metros. Ok? Agora, o alcance horizontal. Para um lançamento a 60 graus e 10 metros por segundo, tivemos 8,66. Depois, lançando a 12 metros por segundo, 12,47. Depois, lançando a 14 metros por segundo, 16,97. Depois, lançando a 16 metros por segundo, um alcance horizontal de 22,16 metros. E com a velocidade última de 18 metros por segundo, um alcance horizontal de 28,06 metros. Tá bom? Então, para confirmar esses dados, vamos trazer o simulador. Vamos limpar aqui. O ângulo para todos é de 60, já está aqui. Vamos continuar lançando a mesma abóbora de 20 kg.
e vamos fazer então a alteração da velocidade. A primeira velocidade é a de 10 metros por segundo. Então está aqui, 10 metros por segundo. Nós temos que posicionar o alvo a 8,7, né? 8,66. Então 8,7. Está aqui, 8,7. Velocidade inicial 10 metros por segundo, ângulo de 60 graus. Então vamos disparar. Bateu exatamente ali e vamos ver a altura. A altura calculada 3,75 metros, exatamente como está na tabela. Ok? Agora vamos para o nosso segundo lançamento. Nós temos agora que aumentar a velocidade para 12 metros por segundo e posicionar o alvo a 12,5. 12,47. Vamos aproximar para 12,5. Está aqui, 12,5. E vamos fazer o próximo lançamento. Velocidade 12 metros por segundo, ângulo 60 graus. Bateu lá, vamos pegar aqui a altura. Conforme calculado, 5,4 metros de altura, aqui na tabela. Ok? Depois, próximo lançamento, vamos aumentar a velocidade para 14. Vamos ter que posicionar o alvo agora a 16,97 ou aproximadamente 17 metros. Pronto. E efetuar o próximo disparo. A melancia no alvo e na altura 7,35, conforme calculado aqui, 7,35. Tudo bem? Bom, próximo lançamento, 16 metros por segundo. Agora temos que posicionar o alvo a 22,3, tá bom? Então vamos lá, 22,3. Pronto. Vamos tirar o nosso medidor de altura e efetuar o próximo disparo. Bateu certinho lá e medindo a altura, ficamos com a altura de 9,6 metros, exatamente como está na tabela. Ok? E o próximo lançamento nosso vai ser para a velocidade de 18 metros por segundo. Nós vimos que temos que posicionar a 28,06, né? Então aproximadamente 28,1. Então botar aqui 28,1, ok? E vamos fazer então o próximo lançamento, disparando. Bateu exatamente lá e a altura que nós tínhamos calculado aqui, ó, 12,15. Então vamos botar aqui, ó, a altura 12,15, ok? Então com isso nós fizemos a utilização do simulador em 3 situações diferentes. Primeiro, fizemos a utilização do simulador estudando a influência da massa e vimos que a massa não influencia em nada. A altura máxima e o alcance permanecem o mesmo. Depois, no segundo caso, nós vimos a influência do ângulo. E aí nós percebemos que realmente ângulos complementares têm o mesmo alcance horizontal e a maior distância se consegue com ângulo de 45 graus. Depois, na terceira situação, nós fizemos a influência da velocidade. Mantivemos o ângulo em 60 e nós vimos que quanto maior for a velocidade de lançamento, ele vai atingir alturas maiores e também alcances horizontais maiores. Ok? Com isso, nós concluímos esse curso de lançamento oblíquo. Essa é a terceira parte, a parte final. Desejo boa sorte a todos, obrigado e até a próxima.